Para compreenderem as Escrituras, vamos estar estudando o Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Temos aqui uma parte histórica. É claro que vai justificar, vai demonstrar o cumprimento da profecia sobre o nascimento de Jesus na cidade de Nazaré, na Judéia. E então nós vamos ver que na cidade de Nazaré ele subiu para a cidade de Davi chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Nós vamos ver isso então no versículo 4. Jesus não poderia nascer em Nazaré, porque a profecia é de que o Messias, o Filho de Deus, ungido, nasceria em Belém, cidade de Davi, na Judéia. Então é a primeira parte histórica e profética, para demonstrar que Jesus é o Messias dos judeus. Ele é o rei dos judeus, é o rei dos reis, o senhor dos senhores no trono de Davi, de Israel, de Jerusalém, da Torá. A lei sairá, então, de Jerusalém, sairá de Sião, do monte Sião em Jerusalém. A palavra de Deus sairá também de Jerusalém. Então tudo isso faz a ligação do Messias com Israel. Nós também, ao entrarmos, sermos enxertados na figueira Israel, nós temos que conhecer a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Não podemos abrir mão da Torá, não podemos abrir mão de Davi, de José, toda a história da redenção. Abraão sendo uma bênção, a respeito também de Moisés, de Arão, nós observamos ali no capítulo 1 que quando Zacarias está entregando aquela profecia pelo Espírito Santo, ele está dizendo que, no versículo de número 79, para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. No versículo 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou. Nós temos, por exemplo, a bênção arônica, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então nós vemos aqui na profecia que o anjo, o Espírito Santo entrega ali através de Zacarias, nós vemos aqui que está ligada a bênção sacerdotal para Israel. Está se cumprindo em João Batista, em Jesus, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. É o cumprimento da bênção sacerdotal sobre o povo. Então Zacarias é o sacerdote, ele conhece muito bem, ele ministra constantemente a bênção sacerdotal. Ele está abençoando o povo constantemente com essa palavra. E agora ele entende, ele crê, ele conheceu a Deus, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele tem agora a revelação do Espírito Santo, que essa palavra é fiel. Deus está cumprindo agora através de João Batista e cumprirá plenamente através do Messias. E vos dará a paz, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias está muito feliz de passar essa bênção sacerdotal para o ministério de João Batista e de Jesus. Ele sabe que não será mais no templo de Jerusalém. Ele sabe que alguma coisa vai acontecer. Ele já tem o discernimento. Esse templo aqui é de pedra. Um dia não ficará pedra sobre pedra. Mas o reino de Jesus, o reino do Messias, o reino de Deus, este é eterno. Por quê? Porque será pelo Espírito. Será um reino espiritual. Só o Espírito é eterno. Tudo que for pedra, o que for pó, vai voltar para o pó. A pedra que for amontoada uma pedra sobre a outra, não ficará pedra sobre pedra. Algo vai acontecer. Vai haver um balanço, vai haver uma mudança, vai haver uma invasão, vai haver um terremoto, uma guerra. Algo irá acontecer e não ficará pedra sobre pedra.
virá fogo do céu, algo vai acontecer, chuva vai bater de tal forma que algum dia algo irá abalar toda a estrutura material. Porém, a estrutura espiritual não pode ser atingida, não será jamais atingida, é eterna. Por isso, o reino do Messias é o reino daquele que batiza com o Espírito Santo. Fazem parte deste reino aqueles que são batizados com o Espírito Santo, porque somente aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Somente aquele que nasce de novo, nasce da água do Espírito, entrará no reino dos céus. Esta é a mensagem. Estas são as Escrituras. Essa palavra é fiel e verdadeira. As palavras que eu vos digo são Espírito e são vida. O que é Espírito? É vida eterna. O Espírito traz a vida eterna. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é o sinal, ele é a marca da nossa vida eterna. Ele indica que nós já temos vida eterna, porque temos vida em Espírito. Deus é Espírito, Deus é eterno. O eterno Deus é o Espírito. E aquele que tem o Espírito de Deus também viverá eternamente. Pela sua palavra, pela sua vontade em Espírito, viveremos eternamente com Deus. Deus hoje vive habitando em nós e nós viveremos eternamente na presença de Deus. Versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então aqui está tudo sendo encaminhado para que realmente o Messias tenha toda essa história baseada na família de Davi. Ele é o filho de Davi, ele é descendente de Davi, conforme a promessa de Deus, que seria ali do tronco de Jessé, raiz de Davi, que venceu, o livro abrirá, dali viria o Messias, o rei, um reino eterno que jamais terá fim. Um reino eterno que jamais terá fim é o reino do Espírito Santo, é o reino de Deus, o reino do Espírito, das pessoas espirituais, dos que nascem da água e do Espírito, vivem em Espírito, andam em Espírito, têm os frutos do Espírito, e não a carne. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o pó ficarão nessa terra. O pó volte à terra como era, e o Espírito a Deus que o deu. Então quem está vivificado, renascido agora em Espírito, vai viver eternamente com Deus, terá vida eterna, vida no Espírito Santo. É essa vida que nós devemos estar buscando agora. E quem é que traz o Espírito Santo? É a fé, ao ouvir a palavra de Deus. Então vem a pregação da fé e nós recebemos o Espírito pela fé. É quando cremos e temos um propósito firme, maior do que tudo, entregamos realmente o nosso coração a Deus com o propósito de amá-lo, de obedecê-lo, de conhecê-lo, de entendê-lo corretamente, de fazer o nosso melhor, fazer com dedicação. Então nós, neste propósito de fé, essa é a fé, vamos executar. Deus é que vai dar força, o poder pelo Espírito Santo para que possamos realmente cumprir essa promessa, esse desejo, esse propósito, essa oração de realmente fazer o melhor para Deus, dar toda a glória a Deus, agradar a Deus. Então Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer pelo poder do alto, pelo poder do batismo com o Espírito Santo. E aí você terá força, unção, sabedoria, dons, discernimento, toda a ajuda de Deus pelo Espírito de Deus, fortalecendo a sua alma, a sua vida e dando a você condições de viver uma vida para a glória de Deus. Uma vida em espírito, uma vida de justiça, de amor. Quem ama é nascido de Deus, tem o dom do amor, de fé, de esperança, de vitória plena, apenas através dessa obra de Deus, pela palavra, pela fé e pelo batismo com o Espírito Santo. Versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O que nós temos aqui
nas Escrituras, na Palavra de Deus, é que José foi com Maria, ambos, para serem alistados, recenseados, constarem, cumprirem a ordem de César Augusto, o decreto do imperador, do César Augusto de Roma, sendo Quirino presidente da Síria. Então foram obedecendo ao chamado. José e Maria, embora ela estivesse grávida, não havia recurso, não havia como apresentar uma justificativa para não ir. Todos tinham que ir e ele teve que ir com todas as dificuldades de ter a esposa grávida. E justamente quando estavam ali é que se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Vemos aqui então as leis humanas, muitas vezes, não observando todos os detalhes. Hoje é claro que a nossa justiça prevê todo tipo de recurso, todo tipo de resposta, de conceito de justificativa, podem ser apresentados, por exemplo, na eleição, pode haver várias formas de se justificar, vários motivos dariam razão. A justificativa seria o caso de Maria não realizar esta viagem da Judéia, da Galiléia até a Judéia para a cidade de Belém, onde era a casa de Davi, família de Davi. José e Maria eram da casa de Davi, ambos pertenciam à casa e família de Davi. Mesmo grávida, ela não tinha como apresentar um argumento, uma justificativa, então ela foi viajar. Justamente naqueles dias ela estava para dar à luz e deu à luz a seu filho primogênito. Então, seu primeiro filho. Nós sabemos, vamos observar, vamos ler que Maria teve uma concepção virginal, ela era virgem, foi realmente gerada ali no seu ventre pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, a Jesus, também chamado de Filho de Deus, Filho do homem, da família de Davi, Filho de Davi. Várias formas de o chamar, realmente pela verdade, pela realidade de que Maria teve uma concepção sem conhecer a homem, teve seu primogênito dessa forma, era virgem. Porém, nós vamos observar que ela teve vários outros filhos, ela teve uma vida normal com seu esposo, engravidou, teve o parto, teve os outros filhos, todos de José, uma grande família, e foram motivos outras ocasiões, outras necessidades teológicas, algum tipo de armação para que se criasse um fundo histórico que levou-se à afirmação de que Maria foi sempre virgem, não teve outros filhos, não engravidou novamente, mas não é o fato. Tanto é que o versículo 7 de Lucas 2 é um versículo muito perseguido, muito esquecido, muito deixado de lado, porque ele diz claramente que deu à luz a seu filho primogênito, ao primeiro filho de Maria, Jesus, nascido enquanto ela ainda era virgem, nascido do Espírito Santo. Jesus nascido do Espírito Santo é a realidade do texto, é a realidade das Escrituras que nós estamos aqui compreendendo. Mas ele foi o primogênito. E Maria teve uma família grande, vamos estar observando isso nos versículos seguintes. E envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, justificando que o decreto era para que todo mundo se alistasse, não havia previsão de justificativa, de alguma razão para não se alistar. Então, até Maria grávida teve que ir, estava cheia então a estalagem, e assim envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Logo após o parto, com a ajuda de José, com certeza, Maria deitou a criança na manjedoura. Que Deus te abençoe, você seja batizado com o Espírito Santo, receba o poder de Deus para compreender as Escrituras, para pregar, para ensinar. Deus te abençoe hoje eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.